Esse vídeo é apresentado à disciplina Finance e Innovation do Programa de Pós-Graduação de Engenharia de Gestão da Inovação da UFABC. Nós somos o grupo 4, que é composto por Jonas, Leandro, Marcos, Nívia e Paulo. Nós vamos abordar o tema sobre árvores de decisão. Aprendizagem em árvore de decisão. A árvore de decisão é utilizada como uma ferramenta para que a empresa ou uma pessoa possa utilizar em forma de fluxograma para analisar decisões e, assim, visualizar suas possíveis ramificações e consequências diante de uma ação. Por se tratar de um mapa que facilita visualmente tomadas de decisões, dispõe uma melhor organização diante de escolhas de custos, vantagens e viabilidades. É importante destacar que a árvore da decisão necessita ter início, meio e fim. Por mais que ela disponha de diferentes possibilidades, não pode deixar em haver os resultados. São utilizados cálculos para que o valor das decisões apresente possibilidades e alternativas diante de uma deliberação de ações. Organização da árvore de decisão. Usualmente, a árvore tem um único início, que é um nó, e esse fragmenta improváveis resultados. Em cada apuração dos cálculos, ocasionem novos nós, que se ramificam em novas possibilidades. Desse modo, construímos uma árvore de decisão. Em uma árvore, nós podemos encontrar os seguintes símbolos. O quadrado que nos mostra o nó da decisão, indicando uma decisão a ser tomada. A circunferência, o nó de probabilidade, indicando resultados incertos. E o triângulo, que é o nó de desfecho, indicando o resultado final. Para poder ficar mais claro a definição da árvore, nós trouxemos um exemplo por meio da representação da árvore de decisão. Então, nós temos aqui um exemplo simples, onde um banco X irá fazer o empréstimo a uma pessoa. Entretanto, sabemos que o banco não fará o empréstimo para qualquer pessoa, pois não são todos que irão pagá-lo. Para decidir se vai ou não emprestar o dinheiro, o banco X monta um formulário com 3 perguntas. Você possui empréstimo em outros bancos? Você trabalha com carteira assinada? Você possui casa própria? Veja na árvore de decisões ao lado que o banco X, com base nas respostas dos clientes, sabe a probabilidade do cliente pagar ou não o empréstimo e passa a fornecer crédito para que os clientes com probabilidades acima de 50%, que são os que eles consideram como bons pagadores. Note que a árvore de decisão é uma ilustração de um algoritmo, um passo a passo que você realiza para tomar uma decisão, neste caso, como citado, ao de emprestar ou não o dinheiro a um cliente. Para que fique mais claro a explicação e exemplos, nós trouxemos esse vídeo, onde em uma aula o professor ilustra como que a gente monta uma árvore e como que ela pode ser aplicada nas ocasiões que são necessárias. E também iremos compreender melhor a árvore no decorrer dos próximos tópicos. Expressividade das árvores de decisão. A árvore de decisão pode se tornar mais expressiva para acomodar problemas mais complexos e possui representação similar a de um fluxograma, com etapas muito fáceis de visualizar e entender. O seu início se dá apenas por um nó, que é a situação-problema para a tomada de decisão. A partir dele, outros nós são desenhados em uma ordem lógica como os possíveis resultados do nó anterior. Este algoritmo se desenvolve até que todas as alternativas, cenários e probabilidades sejam esgotados. Desta forma, além de uma boa técnica que apresenta excelentes resultados, é também uma ótima abordagem para uma compreensão melhor de como funciona o aprendizado de máquina. Cada caminho em sua estrutura é uma conjunção de testes necessários até a obtenção dos resultados, de forma que permite a visualização de diferentes cenários e probabilidades em uma única representação. A representação da árvore de decisão gera um resultado agradável e conciso, com a possibilidade de se verificar de uma forma lógica todas as variáveis e cenários necessários para suportar a tomada de decisão.
Vamos para um exemplo prático da aplicação da árvore de decisão. Você é um dos investidores de uma escola de idiomas que possui 580 alunos. Cada aluno paga por ano R$ 3.000 e você tem custos operacionais de R$ 1.200 por aluno por ano. A escola funciona em 2 turnos e tem uma área de 300 metros quadrados construídos e um terreno de 500 metros quadrados. Você ficou sabendo, pelo seu departamento de negócios, que existe um concorrente que abrirá uma unidade no mesmo bairro que a sua escola, e que isso possivelmente irá reduzir o número de alunos, a menos que você amplie as suas instalações e crie um laboratório de aprendizagem com inteligência artificial. Com isso, você preparou 2 cenários para tomar a melhor decisão. Na alternativa 1, você não realiza nenhum investimento, porém, decide reduzir a mensalidade dos alunos para R$ 2.800 anuais e os seus custos anuais operacionais serão mantidos. Para os próximos 3 anos, é esperado com uma probabilidade de 80% que você tenha 500 alunos e com uma probabilidade de 20% que você tenha 450 alunos. Já na alternativa 2, você realiza o investimento no novo laboratório com um custo de R$ 700.000 e com isso você acredita que os seus alunos irão aumentar, no primeiro cenário com 580, com uma probabilidade de 70%, ou ainda melhor, que irão aumentar para 650 com uma probabilidade de 30%. Porém, com essa nova expansão, os custos operacionais também serão afetados. Como você ainda não tem certeza, você estimou 50% para os 2 cenários. No primeiro cenário, você acredita que os novos custos serão de R$ 1.500 por ano por aluno, e no segundo cenário, você acredita que serão de R$ 1.600 por ano por aluno. Estruturando a árvore, esses 2 cenários na árvore da decisão, ficaria com essa cara aqui. Então, como vocês podem ver, todos os cenários estão mencionados aqui, todas as probabilidades, e aqui no canto direito nós temos os valores finais. E agora, iremos calcular todos os valores para encontrar o melhor caminho. Primeiramente, iremos calcular os valores desconsiderando as probabilidades, como se todos os cenários fossem acontecer com certeza. Então aqui nós temos todos os cenários com 100% de certeza que de fato irão acontecer. Por exemplo, o cenário 1, nós temos a quantidade de alunos, 500 alunos, um período de 3 anos, o valor pago por aluno já com a redução de R$ 2.800, o faturamento total, a multiplicação de 500 alunos pelo valor pago, 4.200.000, o custo anual por aluno de 1.200 e o custo total, que é o 1.200 multiplicado pelos 500 alunos. Como no primeiro cenário não haverá investimento, foi colocado 0 aqui, e o lucro total, que é o custo menos o faturamento total. E para os cenários 2 a 6, foram calculados seguindo a mesma lógica, como vocês podem ver. Deste modo, teremos a árvore com os valores V1 a V6 substituídos pelos valores do lucro mostrado na tabela anterior, porém em milhares de reais. Do mesmo modo, temos o valor esperado calculado para cada cenário. Com o resultado do valor esperado para cada cenário, podemos ver que a melhor decisão, considerando essa análise, é de não realizar o investimento, pois nesse caso, o valor esperado encontrado para esse cenário é maior. Olá, eu sou o Leandro e vim falar sobre a escolha de teste de atributos, que consta na seção 18.3.4 do NORV, que é o livro que a gente está estudando. O autor começa dizendo sobre a importância de criação de atributos, como conjuntos de sim ou de não, que ele chamou de atributos positivos ou negativos, para a otimização da dimensão da árvore, porque, como no exemplo que temos ao lado nessa imagem, algumas áreas, como bioinformação, podem precisar de árvores que são bastante extensas. E daí, então,
é necessária a criação de outras medidas formais, como bastante bom e realmente inútil. No caso especial do Norvig, ele ainda cria uma outra função chamada função importância, que também vai otimizar o processo de criação da árvore e o funcionamento do programa proposto. Daí, o autor elucida a ideia de entropia, ou seja, a medida fundamental de informação, geralmente estudada, né, não só nos sistemas termodinâmicos, mas também na própria teoria de informação, a partir dos estudos de Shannon. E por fim, por meio de cálculos, utilizando algumas equações que são bem fáceis de acesso na bibliografia relacionada ao cálculo de entropia, o autor conclui que o ganho de informação a respeito de determinado atributo numa árvore de decisões sobremaneira implica na redução esperada da entropia. Ou seja, a medida de incerteza de determinada variável aleatória que resulta da aquisição da informação provoca uma redução do valor da entropia. Generalização e superadaptação em árvores de decisões. A não padronização da árvore de decisão, quando usado um algoritmo de aprendizagem, pode gerar uma árvore muito grande. Por exemplo, se a gente quer ter a previsão de ocorrer a face 6 ou não em um conjunto de dados, sendo que a gente vai contabilizar a cor do dado, se o lançador dos dados está ou não usando o chapéu, o peso do dado e o tempo de lançamento. Se a gente tem os dados como honestos, esse exemplo ele sempre deveria retornar uma árvore com um único nó dizendo não. Porém, se o algoritmo se encontrar qualquer tipo de padrão para retornar uma ramificação de algo que aparentemente haja algum padrão para a face 6, esse exemplo ele vai se tornar um exemplo errado, já que temos dados honestos. Por exemplo, se a gente olhar como um resultado lançador com chapéu, peso de 7 gramas para o dado também na cor azul, e ele retornar como face 6, a gente vai estar olhando para um exemplo de controle, né, de padrão errôneo, e esse é um problema chamado de superadaptação. Essa superadaptação ela se torna mais provável à medida que o espaço de hipóteses e o número de atributos de entrada ele cresce. E uma maneira da gente contornar isso é aumentar o número de testes para essa árvore de decisão. Com isso a gente traz o conceito de poda de árvore, e é uma técnica que visa combater a superadaptação, e ela funciona através de eliminação dos nós que não são relevantes para a árvore. Então, a aplicação da técnica se dá para olhar para os nós que têm como sequência folhas e verificar a relevância dessas folhas. Se não houver nenhum tipo de relevância, a gente troca aquele nó por uma folha. Olhando para a relevância dos nós, basicamente ela se dá à medida que a gente tem algum tipo de ganho de informação para aquela árvore de decisão. Então, por exemplo, se a gente está olhando para um nó que mostra N fatos relevantes e Y fatos não relevantes, sendo que o atributo irrelevante seria de se esperar que a árvore dividisse os exemplos em subconjuntos e teríamos aproximadamente a mesma proporção de exemplos relevantes e não relevantes no conjunto como um todo. Se isso acontecer, o ganho de informação ele estaria muito próximo de zero e a gente entenderia aquele nó como não relevante. Olhando para o teste de significância estatístico, esse teste começa pela suposição de que não existe nenhum padrão subjacente dos dados analisados e que os dados são analisados para se calcular até que ponto eles divergem de uma ausência perfeita de padrão, com um desvio de tolerância de até 5%. Se o grau de desvio for estatisticamente improvável, então aquele valor será considerado como uma boa evidência da presença de um padrão significativo nos dados. A gente olha também aqui para o teste de poda, que quadrado. Esse teste ele ajuda a determinar se existe uma associação entre duas variáveis. O teste de significância são técnicas de estatística, no qual, por meio de uma amostra, obtém-se evidência estatística para testar que os resultados encontrados possam ser interpretados para a população na qual a amostra foi extraída. E pode-se usar uma tabela de Q-quadrado estatística para a validação dos resultados. E aqui a gente tem a fórmula também. E por último, a gente pode olhar para as faces da aplicabilidade de árvores de decisão. Então, a gente tem exemplos como omissão de dados, né, em que muitos domínios nem todos os valores de atributos são conhecidos. Os valores podem ou não ter sido registrados, né, nessa árvore de decisão, ou talvez eles sejam muito dispendiciosos para a obtenção desses próprios dados.
Também existe a possibilidade de ter atributos multivalorados, quando um atributo tem muitos valores possíveis, à medida de ganho de informação que vai acontecendo, ele fornece uma indicação imprópria de utilidade do atributo. Por exemplo, em uma árvore de decisão em que o tempo exato ele é contabilizado. Então, para cada valor a gente vai ter um tempo exato de dado, né? E por último, o atributo de saída com valores contínuos. Por exemplo, a ramificação, né, para a compra ou não de um apartamento de 2 quartos, ele pode acabar numa função linear de metragem quadrada, né, que vai levar em consideração algumas informações. E para isso a gente precisa usar uma árvore de decisão de regressão, não uma árvore de decisão de classificação. Muito obrigado. Esse foi o trabalho apresentado pela turma 4 do mestrado de inovação de 2022.